Eu ocupo a tribuna dessa casa com uma preocupação daquele representante do meu Estado que assiste diversos pronunciamentos e nas palavras ditas aqui pelos meus colegas deputados eu noto que não há uma preocupação com o nosso país. Reiteradamente, há uma preocupação, por diversas vezes, com um projeto de poder, um projeto de poder que começou no ano 2002 e que foi interrompido nos últimos meses devido a um processo de impeachment aprovado por essa casa. Aqui não se fala de desemprego, aqui não se fala de violência. E quando se analisa um país, a primeira coisa que tem que se pensar é como é que está esse país, como é que ele foi entregue, quais são as responsabilidades que cada partido tem sobre os resultados econômicos e financeiros do Brasil. Por que nós não devemos aqui fazer a meia-culpa e dizer que o governo que aí está, que apenas é o Dilma II, porque é o mesmo governo, afinal de contas, Michel Temer era o vice-presidente da Dilma Rousseff. Eu vou interpretar como a Dilma II, a continuidade. Continuidade que melhorou, porque nós tivemos no primeiro trimestre a melhora de 1% no PIB do nosso país. Nós tivemos pelo quinto período consecutivo, a queda da taxa básica de juros. Mas é um país com 14 milhões de empregados. 14 milhões de empregados não surge da noite para o dia. É uma continuidade de governos que destroem a economia do país e que geram milhões de empregados nas ruas do país. E na hora que você tem um desemprego, na hora que você não tem a renda, na hora que você não tem a mão acolhedora do governo, o que é que gera? Gera violência. Também responsabilidade do governo que aí estava. Ou por que não dizer, depois de 16 anos ou 14 anos, o governo que aí estava, o governo do PT, não é responsável pela violência e pela criminalidade do país? Assim, a quem a gente vai atribuir os índices de criminalidade e homicídio do país, se não aos últimos 16 anos deste governo? Nós temos que jogar a responsabilidade a quem é o responsável. E por que nós não trazemos dados? Para não ficar em palavras vazias, em discussões políticas, em talvez defesa de um governo, acusação do outro, porque isso é o que eu tenho visto muito, palavras soltas ao vento, tentativa de voltar ao poder, se é que alguns ainda acreditam que antigos líderes de alguns partidos conseguiriam ser eleitos numa eleição direta. Eu, particularmente, não acredito, mas eu não sou o dono da verdade, pode ser que eu esteja enganado. Mas o que a Constituição Federal hoje determina é que, no caso da vacância dos últimos 2 anos do mandato de um presidente, haja uma eleição indireta. E eu, particularmente, não defendo que, no momento de clamor nacional, nós venhamos a mudar o texto da lei maior que a Constituição Federal. Ela pode até ser mudada, mas ela não pode ser banalizada, dia após dia se muda, bota para lá, bota para cá, e no momento de uma comoção nacional, até porque nós estaremos apequenando a nós mesmos. Eleição indireta é feita por deputados e senadores. Se os deputados e os senadores começam a defender eleições diretas, é porque eles não se julgam capazes, competentes, autônomos ou responsáveis para definir o destino do nosso país, que é o que a Constituição Federal determina. Ou seja, eu acho que tem alguns aqui querendo apequenar o tamanho, a importância do parlamento na hora que quer tirar de si a responsabilidade que a Constituição Federal lhe atribui. Mas vamos lá, senhor presidente. Eu tenho aqui em minhas mãos uma matéria que diz: taxa de homicídio no Brasil aumenta mais de 10% de 2005 a 2015. 2005, Lula 1. Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. Ou seja, quem é o responsável pelo aumento dos homicídios no Brasil? Governo do PT. Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. 10% de aumento nos homicídios do país. E aí, lamentavelmente, eu tenho que fazer aqui um reconhecimento que não me traz, óbvio, nenhuma responsabilidade, mas que eu tenho que usar o tempo da liderança para falar que a média do Brasil aumentou em 10%, mas, infelizmente, a média do Rio Grande do Norte, ela aumentou em 200% o número de homicídios. Nós tivemos no Rio Grande do Norte, já de janeiro a maio de 2017, 1.017 homicídios. Em 2016, foram 792 homicídios, ou seja, houve um aumento de 30% no número de homicídios
Cabo Sabino. Vossa Excelência, que é ligado à área da violência, é vizinho ali no Ceará. O Rio Grande do Norte teve 30% de 2017 a 2016 em aumento do número de homicídios. De 2016 para 2015 foram 21% de aumento no número de homicídios. O nosso Nordeste, que a razão é porque é o estado e a região menos favorecida, tem tido índices de violências lamentáveis e galopantes. E eu venho aqui denunciar fugas em presídios, homicídios contra pais e mães de família, assaltos à mão armada a todos os cantos do Rio Grande do Norte, e a minha preocupação diante de um país que foi entregue, destruído economicamente, socialmente, e que aí estão as responsabilidades. A criminalidade à solta, os homicídios crescendo de uma forma galopante e a preocupação dos seus representantes diante de uma situação. Muito obrigado, deputado.